complemento do canal, eu acho que eles estão falando um negócio errado sobre a questão do tema de morte de filhos espirituais, que eles estão dizendo que eventualmente eles é que lançaram dúvidas sobre esse tema. Como se eu estivesse acreditando nisso, e depois eles lançaram alguma dúvida sobre essa questão. Então eles teriam eventualmente aberto a dúvida, mesmo no tema de filhos espirituais, pelos argumentos deles. Isso não é verdade. Eles colocam pessoas, inclusive, que me questionaram, não exatamente sobre esse argumento, mas falaram que eu tinha que fazer a pregação mesmo. Tenho que fazer a pregação mesmo depois de escutar esse argumento, né? Isso não faz sentido, porque o argumento de morte de filhos espirituais eu sabia antes que poderia ser falso. Então já pesava a dúvida antes, embora eu tivesse uma tendência a acreditar, mas já pesava a dúvida antes sobre o argumento de morte de filhos espirituais, ou porque ele poderia ser mentiroso, ou porque ele poderia ser metafórico, e não representar exatamente uma realidade do que seria uma obrigação. Então, quer dizer, a dúvida já havia antes mesmo sobre esse próprio argumento. Eles não lançaram e não criaram a dúvida sobre o argumento de morte de filhos espirituais. E outra, eles não falaram diretamente contra isso. Claro, falaram, porque no sentido que a pregação deveria ser feita, então não, vamos dizer, não seria morte, mas eles não disseram exatamente porque que o argumento seria errado. E depois eu entendi isso sozinho, porque talvez eu entendi que o argumento poderia ser errado, porque talvez o argumento salomão estivesse dizendo o contrário. No sentido de que, se, por exemplo, no Novo Testamento há duas doutrinas contrárias, isso é que poderia ser, no caso, morte de filhos espirituais. E não o fato de falar dos mandamentos em si, né, que era a minha interpretação original. Então, quer dizer, essa ideia também eu tive sozinho. Essa mesma ideia de relativizar a história de Salomão, fui eu que tive também. Então, eles dizendo que eles criaram a dúvida, não, eu já tinha dúvida antes, não só quando eu recebi o argumento de morte de filhos espirituais, antes por alguma menina específica na internet, depois pela Rádio Energia, e no terceiro momento, quando eu confirmo esse argumento via pesquisa, eu tenho dúvida também, porque eu não sei se esse argumento está sendo, vamos dizer, naquele momento, inteiramente real, falando para mim, porque eventualmente seria uma confirmação. Mas eu não tenho certeza que seja uma confirmação e não tenho certeza que seja verdade. Então não, até porque eu já sabia de argumentos contrários antes na própria Bíblia que diziam que os mandamentos teriam que ser falados. Então, quer dizer, eu já sabia que havia dúvida sobre isso. Mas para mim não importa, o tema abriu. O tema abriu porque o argumento foi feito e havia algum argumento que mais ou menos, ou até em alguma medida considerável, para mim, pelo menos no momento, mais de 50%, em alguma medida considerável, sugeria que a pregação não fosse feita. O argumento apareceu, não pela crença nos outros, mas pela crença da minha própria pesquisa, no que eu interpretei derivado dessa própria pesquisa, e a dúvida já estava desde lá. Então, o pensamento surge ali, mas a dúvida sobre o mesmo pensamento surge também no próprio ato, no próprio instante. Se você for fazer da primeira vez que o argumento foi dito, eu também já duvidava do argumento lá, mais ainda, né? Quando foi dito pela primeira vez por pessoa física, eu duvidei mais ainda do argumento. Quer dizer, né? Então, não concordo com isso. Acho que fica esse complemento no canal, não vejo esse lançamento de dúvida por esse pessoal aí. Mais um argumento fake sobre o tema de dúvida. Então, o pessoal passa na rua, não, porque colocaram lá uma pessoa velha que teria feito uma repreensão nesse sentido e que supostamente teria lançado dúvida. Mentira, eu já tinha dúvida antes, por isso mesmo, inclusive, já admitia antes a própria possibilidade da pesquisa. Pesquisa sobre se os mandamentos deveriam ser falados ou não. Então, quer dizer, o próprio argumento de morte de filhos espirituais, de certa forma, incitava isso. O próprio argumento incitava a questão da pesquisa e de não ter certeza se o próprio conteúdo do argumento era verdadeiro. Então a dúvida não derivou deles. Essa é a realidade.